Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e vamos falar de cinemática e dando continuidade às nossas questões aí, falando de movimento uniformemente variado, bem como movimento uniforme também, misturando aí uma questão um pouco de cada coisa. Então veja, aproveito para, se você está assistindo esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. A primeira questão de vestibular da UERJ, diz o seguinte: o número de bactérias de uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado com velocidade inicial nula. Ok. Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. Ao fim das primeiras 4 horas do experimento, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 elevado à quinta potência. Após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra em número de bactérias por hora foi igual a, e aí ele me dá as opções aí para nós marcarmos. Bom, nós vamos pensar aqui nessa questão como sendo o seguinte: nós sabemos que a velocidade ela varia, né? Existe um movimento aí acelerado, né? E onde a velocidade inicial é nula, né? Se a velocidade inicial é nula, o V0 é igual a 0. E a taxa de crescimento é comparada ao deslocamento de uma partícula, né? Então, ele diz que o ΔS ali, ó, no texto, equivale a 8. Ele fala 8,0, esqueci de colocar o 8,0. 8 vezes 10 elevado à quinta, certo? E aí ele pede o seguinte: após a primeira hora. Tá, beleza. Nós sabemos que, para começo de conversa, a função horária do espaço no movimento uniformemente variado é S é igual a S0 mais V0t mais t ao quadrado, AT ao quadrado, sobre 2. Bom, esse S0, se eu passar para o outro lado, vai ficar com o deslocamento, né? Então, o ΔS, passei o S0 para o outro lado, ficou S menos S0, que é igual ao ΔS, certo? É igual a V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Mas perceba que no problema ele diz que a velocidade inicial é quanto? 0, né? Então nós ficamos com o seguinte: o ΔS ele nos deu que é 8 vezes 10 à quinta, será igual a, após 1 hora, né? Nós vamos, após 4 horas, perdão, após 4 horas eu tenho esse número aqui de bactérias, né? Então, A vezes 4 ao quadrado sobre 2. Logo, eu vou aqui descobrir, na verdade, qual é o valor da aceleração. Eu posso dizer o seguinte, que 16 sobre 2, que multiplica A, é igual a 8 vezes 10 elevado à quinta potência. Puxando aqui para cima um pouquinho, eu tenho o seguinte, que 8A
é igual a 8 vezes 10 à quinta. Legal, posso simplificar toda a equação por 8, dividir por 8? Posso, vou ficar com a aceleração igual a 1 vezes 10 elevado à quinta bactérias como eu estou em horas, né? Horas ao quadrado. Essa é a aceleração relativa ao crescimento da bactéria, a aceleração em relação à produção de bactérias nessa cultura. No entanto, ele pede para a velocidade, a velocidade é igual à taxa de crescimento aí dessa bactéria. Ele quer saber após uma hora, quanto vai ser a velocidade ou a taxa de crescimento, que é a mesma coisa que a velocidade. Velocidade aí, ó, equivale à taxa. Que é igual a quem? A V0 mais a T, certo? Então a velocidade, eu sei que a velocidade inicial, ele disse no problema, é 0. Então eu fiquei com V igual a aceleração, que eu já sei que é 1. Na verdade, a gente se escreve 1,0, né? Vezes 10 elevado à quinta, no tempo de quê? De 1 hora. Então, a velocidade, e é a velocidade escalar, não é a velocidade média, a velocidade aí, a taxa de crescimento aí dessa cultura de bactéria, vai ser exatamente 1,0 vezes 10 à quinta bactéria hora, né? Essa é a velocidade escalar. Ok? Perfeito. Nós marcaríamos, portanto, a letra A como resposta correta. Vamos à próxima questão, que diz o seguinte: uma partícula descreve movimento uniformemente uniforme, cuja função horária é S igual a menos 2 mais 5t, para S em metros e t em segundos. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula veja, que ele me deu a função horária do espaço, né, no movimento uniforme, ok? Então, ó, lembrar que S é S0 mais VT. Então, em comparação, S é igual a menos 2 mais 5t. Perceba que o espaço inicial é menos 2 metros. E a velocidade, ela é positiva. Ela é 5 metros por segundo, porque ele diz que a velocidade está que o espaço está em metro e que o tempo está em segundo. Logo, a velocidade é metros por segundo aqui, certo? Então, ele pede para nós marcarmos a opção correta. Veja, quando que o movimento é progressivo? Quando a velocidade for positiva. Isso indica o seguinte: se a velocidade é positiva, o móvel está percorrendo no sentido positivo da trajetória. Ah, mas Márcio, o espaço aqui era negativo. É como se fosse assim, o Uber
fosse fazer uma viagem, supondo que o ponto de origem, né, a cidade residente do motorista, hipoteticamente falando, Campos dos Goytacazes. Se ele estava em Macaé, ele está numa posição negativa, porque ele está antes, aliás, se ele estava em Itaperuna, ele estava antes de Campos dos Goytacazes. Logo, ao chegar em Campos dos Goytacazes, a posição dele vai ser 0, e a partir daquele momento do 0, né, daquele espaço 0, que é o ponto de origem, ele vai, como a velocidade é constante, ele vai aumentando cada vez mais o espaço uniformemente. A velocidade vai aumentando, vai mantendo-se constante e o espaço vai modificando uniformemente. Então, esse movimento é movimento progressivo. Se a velocidade fosse negativa, o movimento seria retrógrado. Então, a velocidade é 5 metros por segundo e o movimento é progressivo. Letra B é a opção correta. Vamos para uma próxima e última questão, para que a gente possa finalizar essa videoaula nesse momento. Então veja, ele conta uma historinha, uma questão típica aí de Enem, né? Geralmente o Enem conta uma historinha para poder depois pedir alguma coisa. Aí ele diz assim: o caçador nato, o guepardo, é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os mamíferos predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimento. O guepardo é capaz de, saindo do repouso e correndo em linha reta, chegar à velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos, o que nos permite concluir que em tal situação, ser sua aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado igual a, veja, se ele sai do repouso, a velocidade inicial dele é 0 metros por segundo. E ele chega a uma velocidade final, decorrido 2 segundos, né, de 72 quilômetros por hora. Veja, eu tenho aqui um problema, eu tenho que transformar, já que eu tenho o espaço em metros, aliás, que eu tenho a velocidade inicial, aqui seria quilômetros por hora mesmo, né, pessoal? A velocidade está em quilômetros por hora. Já que eu tenho a velocidade em quilômetros por hora, aqui não modifica nada, 0 é 0 mesmo, então não tenho que, velocidade inicial é 0 metros por segundo. Mais 72 km por hora, eu tenho que dividir os 72, né? 72 eu tenho que dividir por 3,6. Fazendo a continha aí, você vai encontrar 20 metros por segundo. Se você não sabe dividir aqui com o número decimal, que é muito tranquilo aqui, não tem dificuldade, mas se você não souber, escreva um número decimal em forma de uma fração, né? Vai ficar 72 dividido por 36 décimos. Aí você consegue trabalhar aí, de repente, fazendo as simplificações que forem necessárias. Isso aqui equivale a 20 metros por segundo. E ele te deu um intervalo de tempo. Ele diz que no intervalo de tempo de 2 segundos, ele já disse que o ΔT é 2 segundos, certo? Ele pede a aceleração, né? A aceleração média. Então a aceleração média
é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Logo, a aceleração média, bom, 20 menos 0, né? Nem precisa, né? Mas vamos didaticamente colocar para não ficar 20 menos 0 sobre o ΔT, que é 2. Logo, a aceleração média é 20 sobre 2. Então a gente conclui que a aceleração média é 10 metros por segundo ao quadrado. E com isso nós terminamos essa videoaula. Questão bastante tranquila, né? Questões interessantes também. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima videoaula aí.